Ninguém alcança o Palmeiras nesta quinta rodada, mas abaixo das palestrinas, a conquista por mais 3 pontos pode fazer a diferença para muita gente. O Brasileirão Feminino e a convocação da seleção para o FIFA Series é assunto do Copa Delas de hoje. Chega mais para a gente falar de futebol de mulheres. Será que o São Paulo segura as palestrinas? Hoje é dia de choque rainha. Eu quero também saber dos outros duelos desta quinta rodada do Brasileirão Feminino com a voz da TV Brasil, Luciana Zogaib, e com o repórter Juliano Justo, que estava na beira do campo entre Juventude e Flamengo e também vai estar lá no Grenal. Bem-vindos, que bom conversar com vocês sobre futebol feminino. Primeiro eu vou já até passar a bola para o Juliano, mas antes dando um recado, viu? Além da gente estar aqui no YouTube da TV Brasil, nosso conteúdo também está sendo compartilhado na Rádio Agência Nacional, então clica lá se você quiser obter todo esse conteúdo e compartilhar também. Agora sim, Juliano, bem-vindo. Primeira vez o Juliano estreia aqui no Copa Delas. Juliano, que é o nosso colega no esporte. Eu quero saber das suas impressões desse jogo, dessa vitória do Flamengo contra o Juventude na casa delas, em Caxias do Sul, né? É isso mesmo, muito boa. Obrigado pelo convite, Marília. Grande abraço também para a Luciana, todo mundo que está nos acompanhando. Foi um belo jogo, né? Um belo jogo para a gente observar coisas importantes nos dois times, né? O Flamengo com o técnico Celso Silva, a grande questão é ele tentar ajustar, né? A Cristiane, a Jenny, essas jogadoras, a Vivi, a goleira também, jogadoras mais experientes, com essa nova geração que vem chegando. E se ele conseguir ajustar isso aí, me parece que até o momento ele vem conseguindo encontrar um balanço legal aí entre essas duas gerações. O Flamengo pode sim chegar bem nesse Campeonato Brasileiro. E o Juventude também é uma equipe nova, né? Tem alguns nomes legais também, estrangeiras, e é um time que, do técnico Luciano Brandalize, me parece, pelo menos nesse início de campeonato, é um time que não vai sofrer tanto na parte de baixo, né? Vamos acompanhar, mas foi um belo jogo, sim, com certeza. Pois é, porque o Juventude sofreu demais o ano passado com essa parte de baixo, quase que caiu, né, Luciana? Bem-vinda novamente. E aí eu queria também suas impressões, né? É bom lembrar que desse jogo do Flamengo foram três gols do Flamengo contra um do Juventude, 2 do Flamengo foram da Laisa e um de Mamãe Cris. Laisa, que é bom até lembrar aqui que ela um dia num jogo ela falou assim, você fala meu nome certo? É Laisa, não é ela? Não é Leisa nem nada outra coisa, nem Laísa. E curiosamente o Flamengo tem 2 Laisas, pois né? E as duas já marcaram, né? A zagueira Laisa, que veio para esse ano também fortalecer o Flamengo, a Laisa Cavalcante e a Laisa atacante. Até eu estava vendo nos comentários, nos posts lá, mas só tem gol de zagueiro nesse time. Deu vontade de falar, não, é outra Laisa. É outra Laisa, gente. Aliás, ela fez na parceria ali com a Cris, né? Grandes jogadas, né? A Cris, além de ter marcado um gol, deu passe também para um desses gols da Laisa. Então, acho que como o Juliano trouxe, né, essa mescla, a Cris falou muito bem também sobre isso, né, porque essa juventude, né, é bom para o time do Flamengo, esse gás que as meninas trazem, né, e ao mesmo tempo usar também da experiência, né, não só da Cris, como também de outras jogadoras bastante experientes que tem no time do Flamengo, a Ju Ferreira, a Jenny, a Jucinara, enfim, a Mona Lisa. Então, são jogadoras experientes, aproveitando também dessa jovialidade, né, que vem aí da base muito bem, porque o Flamengo tem realmente uma base interessante. Ainda acho que a gente precisa esperar um pouco mais e observar esse Flamengo também contra equipes mais fortes, né? O Flamengo enfrentou o misto na primeira rodada, teve dificuldades, depois ganhou do Bragantino, empatou com o Botafogo e também com o Cruzeiro, em bons jogos também, até contra o Cruzeiro poderia até ter saído com um resultado melhor, o técnico Celso ontem até lamentou, né, não ter conquistado aqueles 3 pontos, parando lá nas defesas da goleira Camila. Então, assim, foi um jogo, acho que interessante, porque o Flamengo, acho que se afirmou, né, e mesmo fora de casa, conquistando esses 3 pontos, mostrando que está, sim, na briga pela essa parte de cima da tabela, porque ano passado o Flamengo, quando se classificou,
acabou enfrentando logo o Palmeiras, né, nas quartas. Então é importante não só se classificar, mas se posicionar bem para pegar um mata-mata e ter uma chance um pouco maior, né? Mas ainda tem muita coisa pela frente. Sem dúvida. Mas foi legal. E acho que também vale a gente destacar o jogo anterior, né? Que a gente teve. Exato. Antes da gente falar, inclusive, de Fluminense e Cruzeiro, que tiveram 5 gols, só complementando, encerrando do Flamengo, que você bem lembrou, né, dessa dobradinha Cris e Alaisa, e eu lembro desse jogo contra o Bragantino, que foi aqui no Rio, e a gente também transmitiu, a Cris ficou muito em cima da Alaisa. Quem estava ali na beira do campo viu o quanto que a Cris estava cobrando da Alaisa. E, às vezes, quem não entende fala, nossa, mas ela está muito no pé dela. E não é isso, eu acho que cobrando mesmo essa aliança, do tipo, vamos fazer junto, né? Sim. E tá dando resultado. Eu acho que se a gente quer, né, que umas aprendam com as outras, né, é importante, né, que ela tenha esse papel também, né, de não só para o lado positivo, mas também de chamar atenção, de mostrar, enfim. E essa troca é fundamental, eu acho que para o Flamengo conseguir o que espera, né? Porque acho que esse é o objetivo do Flamengo. Né? Caso contrário, o Flamengo teria aberto mão das veteranas, né? E o Flamengo quis aproveitar a sua base, mas não abriu mão das suas veteranas para justamente promover esse elo aí, né? Bacana. Ô, Juliana, uma outra questão ainda desse jogo que a gente transmitiu aqui na TV Brasil na quinta-feira, ali na beira do campo, você percebeu um nervosismo mais do lado do Juventude ou do Flamengo? Porque o Celso costuma ser muito tranquilo, né? Pelo menos nos jogos que eu acompanhei. E ontem ele foi bem tranquilo também. Ele foi bem tranquilo, tanto no contato, que a gente pôde observar bem de perto, né, com as jogadoras e com a imprensa também, com o corpo de arbitragem e tudo, né? E ele realmente é um cara muito tranquilo. E do outro lado, o técnico Luciano Brandalize, ele tá sempre junto com o time, né? Reclamando bastante da arbitragem, reclamando até a Luciana, uma hora na transmissão, ela chamou a atenção, né, que alguma atleta acabou errando um lance, e ele tá sempre ali cobrando e tudo, né? É um cara bem presente. São estilos diferentes, né? Mas, inclusive, o técnico Luciano Brandalize, ele vem fazendo um excelente trabalho, né? Dentro das possibilidades do Juventude. São estilos diferentes, mas técnicos bem competentes, né? Sim, o Luciano... E deu trabalho, né, o time deu trabalho, do Juventude. Exato. E era essa a questão, porque o Luciano, embora tenha ali as limitações dele, ele já tem uma história com as meninas, né? Não, e a proposta, né, do Juventude, que era jogar de forma reativa, né, de explorar um contra-ataque, no primeiro tempo funcionou, e o Juventude podia, inclusive, ter feito gol até antes do Flamengo. E depois, quando parecia que o Juventude ia, né, conseguir marcar o seu gol, o Flamengo foi lá e fez o segundo. Então, assim, teve oportunidade, levou dificuldade para a zaga do Flamengo, né, com velocidade, com boa troca de passes, mas não conseguiu o resultado. O que também é uma situação complicada, né? Vai esse ano novamente ter dificuldade também para se manter. O campeonato está bastante disputado, né? Mas talvez são só 2 equipes que vão cair, né? Eu acho que, diante do que a gente viu, tem lenha, né, o Juventude para conseguir melhorar. Isso aí. E agora sim, vamos falar de Cruzeiro e Fluminense, como a Luciana já tinha dado a deixa. Cruzeiro venceu o Fluminense por 3-2 e logo abriu o placar. Na verdade, foi uma reação do Fluminense, né, Lu, nessa partida que abriu a rodada. Fez 3-0, né? E assim, quando tudo parecia que já estava tranquilo e resolvido, né, para o Cruzeiro, o Fluminense foi buscar, né, essa reação no segundo tempo. O Fluminense que vem fazendo um começo de campeonato, acho que é o melhor, né, começo de campeonato que o Fluminense faz, tá na parte de cima. E ontem, justamente, eram 3 equipes que tinham 8 pontos, né, o Cruzeiro, o Fluminense e o Flamengo. E o Fluminense acabou ficando para trás, porque Cruzeiro e Flamengo venceram, chegaram a 11 pontos. Agora, eu achei interessante a gente ver esse poder de reação do Fluminense, que inclusive teve outras oportunidades também desperdiçadas que poderiam ter feito com que o placar não terminasse com derrota. Agora, na rodada passada tivemos 22 gols marcados, né? E já nos 2 primeiros jogos, né, tivemos um 3-2 e um 3-1. Né? Então, 9 gols, né, já em 2 jogos. Então, o número de gols também é bem alto nesse campeonato. Né? Se eu não me engano, a estatística
até a rodada passada a gente só tinha tido 2 empates em 0-0. E eu acho que é essa o número mesmo. É só registrando, então, nesse 3-2 foram gols de Gabi Soares, Tainara e Capelinha do lado das cabulosas. Golaço, inclusive, da Capelinha, né? De longe, a bola bateu no travessão, entrou. Taína pode ser o gol mais bonito. Vamos ver o que tem aí pela frente. Tem muita bola ainda. E do lado do Fluminense, Sochó, né? E Sochó, fazendo aí a lei da ex, né, Luciana? Você que gosta da Sochó, eu adoro falar esse nome. A Sochó tem marcado aí para o Fluminense, tem sido... A gente ainda não teve a oportunidade de transmitir, né, nenhum jogo do Fluminense, mas ela tem sido aí uma peça bem importante desse elenco, né? Agora, se a gente for comparar, né, em elencos, né, o Cruzeiro tem um elenco talvez um pouco melhor, e o Palmeiras, né? Sim. O Palmeiras, sim, eu acho que de todas as equipes é a equipe que tem o melhor elenco, né? Não de time, a gente pode botar aí, tem vários times bons, mas em termos de elenco. Em termos de tabela, eu abri até o Copa delas falando justamente disso, que ninguém passa o Palmeiras nessa 5ª rodada. E aí também ninguém passa o próprio Flamengo e o Cruzeiro, né? Porque já jogaram e estão ali em segundo e em terceiro, com os números bem parecidos, mas o Cruzeiro ficou em segundo lugar por conta ali da diferença. E aí, se o Corinthians vence hoje o jogo, pode passar o Fluminense, que está em terceiro nesse momento. A gente está gravando, porque a gente aqui é papo reto e eu sou transparente, a gente está gravando esse programa hoje na sexta-feira e vai ao ar ainda hoje à noite, mas neste momento agora também está rolando o jogo entre Vitória e Atlético Mineiro, ainda vão rolar Santos e Ferroviária, Botafogo e Corinthians e esse choque rainha. Juliano Justo, que está neste momento lá na grande Porto Alegre, mas ele acompanha de perto o futebol de São Paulo, porque ele fica em São Paulo também. Eu queria sua opinião desse choque rainha. Será que o São Paulo, as soberanas, conseguem segurar essas palestrinas que estão vindo com tudo, pelo menos hoje? Olha, Marília, a Luciana, tem tudo para ser um jogo bem difícil, né? Bem parelho aí. Mas eu vou nessa linha da Luciana, né? O Palmeiras tem um time que investiu mais, né? Tem nomes mais importantes, mais conhecidos, mas é claro que o São Paulo vem com uma equipe que tem nomes interessantes, né? Tem algumas atletas que foram contratadas, aí, principalmente da Argentina, né? A Preininger, que vem jogando muito bem aí nesse meio de campo, combinou bem com a Aline Milene, e o técnico, o Thiago Viana, ele vem podendo também no setor defensivo, principalmente, que no ano passado ele tinha até problemas numéricos, né, para conseguir completar esse setor. Depois, no fim do ano, ali, o São Paulo praticamente não tinha zagueiras, né? E esse ano ele vem ali com a Thalia, tem outras jogadoras, a Rafa Soares, que vem jogando bem também, algumas atletas novas. E como o São Paulo é mandante, né, tem tudo para ser um excelente jogo. E o São Paulo, claro, pode surpreender. Na minha opinião, o Palmeiras aparece aí como favorito, mas deixa aquela portinha aberta, assim, de repente o São Paulo pode surpreender nesse clássico aí. É muito bom, né, Lu? A gente tem mais uma rodada com clássicos, né? E, nesse caso, o choque rainha, né? Que são times paulistas que estão na liderança. Aliás, só um adendo até sobre times paulistas. É legal dizer que a Federação Paulista divulgou ontem que os jogos do Campeonato Paulista, a partir desse ano, todos vão ter VAR. Parabéns para elas. Muito legal, muito bom. O que, aliás, está fazendo falta, né, no Campeonato Brasileiro, a gente ter, né, o VAR em todas as partidas, já desde a primeira fase. A gente sabe que, para além, né, da questão da CBF, existe também uma questão dos clubes, né, disponibilizarem os locais de jogos adequados para poder ter a instalação do VAR. Então, eu acho que ano que vem não vai ter como não ser, né, gente? Pelo amor de Deus, ano da Copa, né? A gente tem que dar um jeito, os clubes precisam, né? Porque a gente viu na rodada passada o Grêmio, né, que foi prejudicado com um gol, um dos 0-0, né? Sim. Foram 2 na rodada passada, poderia não ter sido 0-0, um belíssimo gol do Grêmio que foi anulado e que poderia ter sido confirmado caso a gente tivesse VAR, fora outros lances, né, de pênaltis, enfim. Então, é preciso. E, assim, é bom que a Federação Paulista, né, está sempre investindo cada vez mais, melhorando premiação, a forma de disputa da competição, está sempre preocupada em trazer, né, em agregar aí para o futebol feminino. E não à toa, as equipes de São Paulo
estão aí no topo, né? A gente espera que seja um belo clássico esse choque rainha, né? E quem sabe São Paulo possa botar né, esse tempero, né? Porque o Palmeiras vencendo vai continuar desgarrado ali na frente. Tinham muitas equipes com 7 pontos, dentre elas o São Paulo, né? E isso está fazendo com que a tabela fique ali bem embolada, né? Bem parelha, o que é bom para a competição. Então, é bom para a gente que gosta de exatamente. acompanhar. Então, vamos ver. Apesar que o São Paulo vem de um jogo muito ruim, né, contra o Fluminense, esse duelo de tricolores não foi bom. Nas 2 últimas rodadas, o São Paulo perdeu uma, empatou outra. Então, é um momento de clássico, quem sabe, para recuperar também, porque começou muito bem na competição, ganhando do Inter, ganhando do Bahia. A gente até falava, poxa, esse São Paulo esse ano vai... E acabou tendo esses tropeços, então é um bom momento aí, a motivação que traz, né? O Palmeiras, que teve a virada para cima do Corinthians, vamos ver como é que se comporta hoje diante do São Paulo. Beleza. E outro clássico que, inclusive, você vai poder ver na tela da TV Brasil vai ser o Grenal. Internacional e Grêmio se encontram amanhã, a partir das 4 horas a bola rola e aqui começa 3h45, tô certa? Isso. 3h45 já começa o pré-jogo e é por isso que Juliano Justo está lá. Mas antes de saber a opinião do Juliano e da Lu, eu quero ouvir a opinião das jogadoras. Eu conto com as sonoras delas. Vamos ver o que a Valéria Cantuário, a atacante do Inter, tem a falar sobre esse clássico. Valéria, queria que você falasse da expectativa para esse clássico de amanhã pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cara, falar de Grenal é uma coisa muito diferente, né? Grenal, você olha para o futebol em si, você tem uma energia totalmente diferente dos outros jogos. Então, estou com a expectativa lá em cima. Espero que seja um jogo muito bom, muito competitivo, mas que a vitória possa ficar aqui em casa com a gente. Estou muito ansiosa para que chegue logo amanhã e que a gente possa sair com a vitória. Muito bom, essa foi a Valéria Cantuário, ela é atacante do Internacional das Gurias Coloradas e agora vamos ouvir a Amanda Brunner, meio campo do Grêmio, o que ela tem a dizer desse clássico. Amanda, falar um pouquinho então sobre como foi essa preparação para o Clássico Grenal, aí depois do jogo contra a Ferroviária, né? E qual é a expectativa para o jogo? As expectativas são as melhores. A gente veio trabalhando com a Jéssica, por mais que foi pouco tempo, mas eu acho que a gente já conseguiu assimilar muitas coisas do que ela me passou. Eu acho que a gente trabalhou forte, então acho que a gente está preparado. Lógico que a gente respeita muito o adversário, a gente sabe como é difícil, mas é isso, acho que é pôr em prática o que a gente trabalhou e ir lá para buscar os 3 pontos que vão ser muito importantes para a gente. Certo, e como é o clima, assim? Fala um pouco sobre o clima pré-Grenal, é diferente? Como é que fica os treinamentos aí e o grupo com essa expectativa? Grenal a gente sabe que é um campeonato à parte, né? É sempre um jogo muito difícil e a semana fica diferente. Eu acho que a nossa preparação já é muito diferente. Então, realmente é um campeonato à parte e a gente espera que a gente possa fazer um grande jogo e buscar os 3 pontos. Muito bom, eu também adoro clássico. Amanda, um agradecimento especial para as assessoras do Grêmio, no caso a Carol, e do Internacional a Lara, que mandaram especialmente para o Copa Delas essas entrevistas das jogadoras. Muito obrigada, vocês são super parceiras e vocês sabem disso. E aí, então, eu quero saber a opinião de Juliano Justo, que estudou tudo, ele gaúcho, sabe tudo das meninas. Eu quero saber de você, Juliano, o que você espera desse clássico? Lembrando que Internacional e Grêmio não tiveram um início de campeonato muito bom, né? Exatamente, Marília. É uma rivalidade gigante, né? Divide o estado, é algo que no masculino, e isso vem sendo transportado também desde 2017, quando os 2 times retornaram aí com as modalidades no feminino. Uma rivalidade muito grande, né? Tem tudo para ser um jogo muito acirrado, muito disputado. O Inter até começou um pouquinho melhor, com algumas vitórias importantes. Teve a derrota na estreia para o São Paulo, que foi um jogo que o Inter saiu na frente, inclusive, acabou recuando demais durante a partida, deixou o São Paulo virar, mas depois conseguiu 2 vitórias importantes fora de casa, contra o América e contra o Atlético Mineiro. O Inter é um time bem mudado, né? Tem alguns retornos de atletas que já jogaram no Inter no passado e agora voltaram, mas tem desfalques, né? Tem desfalques principalmente da Solly James da frente, que pode fazer falta. E o Grêmio, só que a vantagem que eu vejo do Inter é que é um time, um trabalho um pouquinho mais estruturado, né? O Maurício Salgado está há mais tempo na equipe, já conhece mais as jogadoras,
E o Grêmio tem a Jéssica de Lima fazendo o segundo jogo apenas, né? Ela chegou recentemente e é um time também que, se a gente for ver, o Grêmio vem fazendo uma campanha que não é boa, mas como a Luciana falou, né? Teve aquele, principalmente nesse último jogo aí, o empate com a Ferroviária, um gol que foi um erro muito grave da arbitragem, né? Não teve nada no lance, ela acabou marcando uma saída de bola, mas foi um gol legítimo, o Grêmio poderia ter vencido. Na primeira partida também contra o Santos, se a gente for observar, se tivesse um pouquinho mais de tempo na partida, o Grêmio poderia ter até empatado o jogo, né? Então, é um time que vem crescendo de atuação, vem crescendo de desempenho, tem tudo para ser um excelente jogo. O Inter mandando o jogo em casa, né, no Sesc, Protásio Alves, pinta um pouquinho mais com a vantagem, mas vai ser um baita jogo, bem parelho, bem disputado. Muito bom. E é curioso, né, Lu? A gente que aqui do Rio acompanhou de perto o trabalho do Maurício no Flamengo, foi bem abaixo do que ele fez no Inter antes, e ele voltou para o Inter com outro gás. Que curioso caso, né, de identificação com o clube. Deu match ali, né? Quando ele veio, acho que talvez por ter vindo com uma expectativa, né, muito grande pelo trabalho que ele tinha feito no Internacional, levando o Inter a ser vice-campeão, né? E, então chegou com muita expectativa no momento em que o Flamengo fazia investimentos também, trouxe jogadoras e acabou não tendo os resultados esperados. E aí ele volta e lá ele consegue também bons resultados. Ano passado o Internacional não fez um bom brasileiro, né? Ficou pela primeira vez ali de fora, né, das quartas de final. Então esse ano a intenção é outra. Por isso apostou um pouco mais, né, nessas jogadoras que têm mais experiência, como o Juliano falou, voltaram algumas jogadoras também mais experientes para tentar fazer com que o Inter volte a estar lá nessa fase de mata-mata. E por isso esse jogo é um jogo chave, porque as equipes estão em momentos bem diferentes, né? Exato. O Grêmio só tem um ponto conquistado, quer dizer, se o Grêmio não conseguir vencer esse Grenal, vai ficar numa situação bem complicada ali junto com o Vitória. É isso mesmo, Atlético Mineiro. O Grêmio, neste momento, está em 15º lugar. O Atlético está vencendo o jogo Vitória, de hoje. Exatamente. Então pode ser que já ultrapasse ele. Então ele está naquele bolo dos times que só fizeram um pontinho ou nenhum. América Mineiro não fez nenhum, né? E aí vai ficar ali com o Vitória e assim, vai ficar numa situação complicada. Agora é um jogo difícil, né, para o Grêmio. O Inter joga em casa, né, com um apoio maior ali do seu torcedor e também vem de uma vitória fora, vem, né, com uma certa moral de ter vencido fora de casa. O jogo até que a gente transmitiu aqui não foi um jogo tecnicamente bom, então espero que para esse Grenal a gente possa ter um futebol legal jogado. Para além dessa rivalidade toda de fora de campo, que a gente sabe que é um jogo que tem todos esses ingredientes, né, pegada e tal, mas que a gente possa ter um bom futebol mesmo para a gente apreciar. Muito bem. E é curioso, né, também a questão da Jéssica de Lima. É todo um trabalho, na verdade, não é que é curioso, é todo um trabalho que se inicia. Ela que é uma técnica muito tarimbada e tudo mais, mas é um trabalho que se começa ali, é o segundo jogo dela também. Tem aquela questão do gás, né, que traz uma mudança, né, um novo momento, todo mundo querendo mostrar serviço para nova treinadora. Isso sempre, né, é uma coisa que pesa um pouco e que acaba, às vezes, contribuindo positivamente. Mas, de fato, é um trabalho que ainda está, né, embrionário aí, até que ele possa começar a dar mais frutos, vai demandar um pouco mais de tempo. Mas é isso. Talvez esse momento, né, com esse gás da chegada dela, vencendo um clássico, pode ser um momento também interessante para virar a chave. De virar. Ou não, né? Vamos esperar. Vamos ver. E fica aí o convite, então, aqui na tela. Diga aí. Não, perdão a interrupção. É interessante a gente falar também que é algo parecido com o que vai acontecer aqui em São Paulo, né, com o clássico Palmeiras e São Paulo, porque o Grêmio vem mal na tabela, mas é uma mudança de direção também no clube como um todo, né? O presidente está entrando agora, né, e ele vem apostando muito no trabalho do futebol feminino, né, com a Bárbara Fonseca. Muito bem lembrado, Juliano. Do Cruzeiro, né, desde 2019, fazendo esse trabalho a longo prazo, e conseguiu colocar o Cruzeiro como uma das principais potências da modalidade, né? E ela está chegando no Grêmio, junto com a Ellen Braga, enfim. É um trabalho que, como a Luciana falou, também vem começando, né? E tem essa possibilidade do Grêmio vindo mal aí na tabela, ter essa virada de chave. De repente consegue uma vitória contra o Inter, pode ser uma arrancada aí, né? Vamos acompanhar.
É isso mesmo, muito bem lembrado, porque realmente a chegada de gestoras novas e muito bem conceituadas, e desde técnica até a Bárbara e a Ellen também. E uma coisa que a Bárbara até falou quando ela chegou, né, que uma das coisas que a motivou de ir para o Grêmio foi o trabalho com a categoria de base. Sim. Né, que no Cruzeiro ainda não tinha. Então, quem sabe possa também trazer mais meninas da base, né, para o Grêmio. Aliás, o futebol do Sul, não só o Grêmio, quanto também o Internacional, também sempre revelando belas jogadoras. Verdade. Então, fica também esse ingrediente bem lembrado aí pelo Juliano. E aí, a rodada já acaba amanhã, né? Uma rodada rapidinha, porque tem data FIFA lá na frente. A rodada tem esse Grenal e depois tem o RB Bragantino e o Bahia, né? A gente transmite o Inter e o Grêmio. E já na segunda já começa a sexta rodada, mas isso é papo para a semana que vem, né? Sem ansiedade. Aproveitando, na verdade, o assunto dessa data FIFA, né? Teve a convocação justamente da seleção para o FIFA Series, né, Lu? Você esteve lá e uma convocação bem diferente, a gente viu novos nomes, ou seja, quando a gente fala assim, Arthur Elias já está com uma seleção pronta para 2027, não tem nada disso, ele está fazendo muitos testes ainda. Pois é, ele tinha falado, né, que nessas duas primeiras datas FIFA ele ainda iria experimentar bastante, né, ele fez, né, isso na primeira e agora ele muda, né, dessa primeira convocação para agora, praticamente metade dos nomes foram outros nomes. Na primeira, ele não levou muitas jogadoras dos Estados Unidos, né, que atuavam nos Estados Unidos por conta da questão, né, da própria temporada lá. Agora ele já chama um pouco mais. Trouxe duas novas jogadoras que ainda não tinham sido convocadas, né, o caso da Paloma Maciel e também da Raíssa Bahia. Foram dois nomes interessantes. A primeira data FIFA ficou um pouco abaixo, né? Deixou a desejar, não sei se por conta da nossa expectativa, enfim, e principalmente no aspecto defensivo, né? E aí acho que chamou atenção também essa mexida que ele faz na zaga. Então, a ausência da Tarciane. A ausência da Tarciane, que era uma jogadora que seria ali, vamos dizer, uma espinha dorsal aí, está sempre nas convocações. Não foi muito bem, está no banco, né? Está no banco no Lyon também. E aí ele traz a Paloma, né? Que fez uma temporada muito boa com o Cruzeiro, as duas últimas, né, temporadas. E se a gente for olhar nessa convocação ali na zaga, então ele tem a Calhau, ele tem a Paloma, ele tem a Isa Reis, que não está mais no Cruzeiro, mas também vem de lá. Então, já tem a liga ali. E acho que ele também aposta em jogadoras que podem fazer mais de uma função. Isso é uma coisa interessante também. Então, assim, a gente espera que a seleção vá melhor, né? São 3 jogos contra equipes que estão abaixo do Brasil, então a nossa expectativa é que o Brasil possa fazer, né, uma boa data FIFA, voltar a dar aquela impressão, deixar aquela impressão positiva. E aí eu acho que aí na próxima convocação é que a gente já vai começar a ver mesmo quais são as jogadoras escolhidas aí pelo Arthur para já trabalhar para a Copa, né? Esse mapa mais definido. Só lembrando, então, como a Lu falou, são 3 confrontos. No dia 11 de abril, Brasil e Coreia do Sul. Dia 14, Brasil e Zâmbia. Dia 18, Brasil e Canadá. Ô, Juliana, eu não sei se você acompanhou essa convocação, tem algo a dizer? Porque você estava aí em viagem, acompanhando o Brasileirão. Você chegou a ver algum nome que te chamou a atenção? Eu acho interessante a gente falar, por exemplo, a Isa Haas, né, uma atleta que estava no Cruzeiro, foi negociada recentemente, uma venda grande até do Cruzeiro para a América do México, né, uma atleta que volta depois de passar um tempo lesionada, e ele, que nem a Luciana comentou, ontem o Luiz Ferreira, nosso colega, também comentou na transmissão, ele vem fazendo testes, né, e a preocupação, me parece, do Arthur Elias é justamente ver como que essas atletas vão se colocar, vão desempenhar o futebol delas em nível internacional, né? E é interessante ver nesses amistosos justamente isso, né? A Vitória Calhau também, a Paloma principalmente, como que dentro aqui no futebol em nível nacional elas vêm atuando bem, mas como que elas vão sair fora, né? Como que vão sair, lógico, jogando no Brasil, mas contra adversárias estrangeiras. E é interessante também a gente ver nessa parte do setor ofensivo ali, atletas que já tiveram outras oportunidades, mas vem fazendo um excelente campeonato, né, brasileiro aqui. A Tainá Maranhão do Palmeiras vem muito bem, a Marília também marcando gols. De repente a Bianca Brasil, né, não sei se ela poderia receber uma oportunidade, fica um nome para uma próxima convocação, né, até a Bia Zanerato também do Palmeiras, de repente, talvez ele está guardando esses nomes para um outro momento, aí para o futuro, não sei.
Mas tem tudo para ser uma data FIFA bem interessante, esses amistosos, com certeza, lá na Arena Pantanal, nesse FIFA Series, aí pode ser um período legal aí de testes por Arthur Elias, a gente vai acompanhar, né? Isso aí. Talvez o único ponto, né, que eu acho que gerou assim um certo mal-estar, né, foi a convocação da Gil. Né? Ah, sim, Gaberline. Por conta da questão de acusação de racismo. O Arthur foi questionado em relação a isso e ele se posicionou, né, colocando ali as questões que ele acredita e tudo. E eu acho que talvez pudesse ter sido, assim, ter deixado essa convocação para uma próxima oportunidade. Ter esse cuidado, né? Ter esse cuidado, preservado nesse sentido, né? Porque pode parecer, aos olhos de algumas pessoas, que tentou-se ali passar um pano para uma situação que ainda está sob investigação, né? Então, acho que podia ter sido preservado nesse momento, né? Não ter trazido, né, à tona isso daí. Mas o Arthur achou por bem convocá-la, deu as justificativas dele. E vamos ver como é que ela vai também se sair, porque acaba sendo uma pressão também jogada também para cima ali dela. Isso vai gerar ainda burburinhos, né, na apresentação da seleção, no jogo e tudo mais. Então, acho que era uma coisa que poderia ter esperado um pouco, né? A gente vê o que vai se desenrolar disso. Exatamente, a gente vai acompanhar essa apuração, torcendo para que não tenha sido realmente uma culpa dela, que ela não tenha exercido esse lado ruim, né? Enfim, cometido o racismo. Meninos, muito obrigada. Menina e meninos, muito obrigada. Valeu demais. Juliano, que você faça uma bela reportagem amanhã de campo nesse Grenal. Obrigada aí pela participação. Estaremos juntos. Estará junto de... Tem tudo para ser um jogaço, hein? Baita jogo aí. Isso aí. Luciana Muito obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Luciana Zogaibe, Luiz Ferreira, o Juliano em campo. E Brenda Balbi. E Brenda Balbi, claro. Vamos botar a Brenda para trabalhar. Imagina, ela trabalha muito. Valeu demais, gente. Só reforçando esse convite, Internacional e Grêmio pela 5ª rodada do Brasileirão Feminino. Amanhã na tela da TV Brasil, amanhã sábado, vai ser às 3h45 da noite que já começa. E o Copa Delas vai ficando por aqui. Valeu você também que acompanha a gente. Liga na TV Brasil e no nosso YouTube e também na Rádio Nacional, que a gente está lá toda sexta-feira batendo esse papo, fazendo essa resenha. Até a próxima. Tchau, tchau.